Caramba, 494 pessoas. Olá, tudo bem? Você que acompanha o nosso trabalho, estou aqui mais uma vez com você, agora no podcast Pai d'Égua, uma linguagem nossa aqui do Amazonas, do povo amazonense, do povo de bem, do povo que tem aí, cada dia, um olhar de pessoas do bem, né? O amazonense é uma pessoa muito solidária, muito amável, e agora a gente vai falar de coisa boa, né? Você está acostumado a me ver falando só de política, e aí a gente está com essa novidade, que é para falar um pouco de cultura, falar um pouco das pessoas que merecem ser reconhecidas nesse estado, né? Falar um pouco do trabalho grandioso das pessoas que existem aqui, que às vezes acaba ficando um pouco apagada aí, porque as pessoas às vezes valorizam mais as pessoas de fora. Mas o nosso propósito é elevar as pessoas, os nossos talentos da terra. Por isso, o nome do nosso podcast é o podcast Pai d'Égua. E para começar, a gente não poderia começar com alguém menos... que tenha menos popularidade, como tem essa pessoa que foi convidada e aceitou o nosso convite, uma pessoa muito humilde e que está no coração do amazonense, está no coração do Amazonas e está no coração do Brasil, porque essa pessoa é o Raidi Ribelo, que tem aí 6 prêmios, né, em sua carreira como o melhor DJ do Brasil. Raidi, seja bem-vindo ao Pai d'Égua. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você, prazer enorme estar conversando aí com esse público maravilhoso. Muito obrigado pela lembrança do meu nome, né, para participar aqui do podcast. Tenho certeza vai ser um bate-papo bem interessante. Pois é, até porque o pessoal que já te acompanha, ontem eu coloquei aí o flyer, né? A gente está com 491 pessoas. Eu quero pedir a você que a gente consiga aumentar aí o nosso alcance. Então, você que está online aí com a gente, peço a você que já compartilhe no grupo de WhatsApp esse link para outras pessoas também relembrar um pouco da história e do trabalho do nosso DJ, que é amazonense, que é manauara, que é aí uma pessoa que tem dado muito orgulho para todos nós, né? Isso porque quando eu coloquei ontem o convite do podcast, recebi um monte de perguntas que eu vou perguntar para ti, viu, Raidi? Tem muita pergunta, tem umas até cabulosas, mas eu vou perguntar. Lembrando que o Porão do Alemão mandou aqui pro Raidi uma jurupinga, uma bebida, né? Essa aqui, Raidi, foi um fã teu, que eu falei que tu gostava de jurupinga, e ele mandou para ti. O nome dele é D'Artagnan, lá da Vila da Prata. É galeroso da Vila da Prata que ficava do lado de fora lá. Ficava do lado de fora lá na Espectro, que eu tô sabendo. Para, D'Artagnan, muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela consideração. Então é isso aí, Raidi. Sem mais nem menos, vamos falar um pouco aí da tua história. Você começou como discotecário. Explica um pouco o que é discotecário pro pessoal que tá em casa aí. Olha, cara, eu comecei minha carreira como muitos DJs até no dia de hoje, né? Na época também não era diferente, eu já gostava de música. E aí nós começamos a fazer festinhas, né? Chamavam de brincadeira na época, na casa de um, na casa de outro. Inclusive, várias aqui pelo bairro, né? Aqui de São Raimundo, Ramos Ferreira. Porque na época não dava para sair dessa região, porque era menor, era garoto, eu tinha 14 anos, 15 anos de idade. E aí já começamos a fazer festinha aqui, festinha ali, brincadeiras, né, sendo sempre lembrado para tocar nos eventos, até que em 78, quando eu já estava com 18 anos, eu entrei na Midson, uma boate que tinha ali na 7 de setembro, bem em frente ao Baza. Né? Tem aquele Baza com aqueles troncos de árvore e tal. No centro, bem, né? Na frente, na 7 de setembro, bem ao lado da Câmara dos Vereadores, Sim. ali a antiga Câmara dos Vereadores. E eu comecei a fazer essa boate, comecei a tocar nessa boate durante um tempo. De lá fui para o Rio Negro, não é? Graças ao Antônio Barateiro lá, que era o presidente do clube na época, nós começamos a fazer uma danceteria aos domingos no Rio Negro, voltada para a garotada, né? Aquela coisa toda. E isso acabou me rendendo um convite para ir para o Tropical, que estava reinaugurando a sua boate, o Irapuru, em 1982. Fui para o Tropical, fiquei pelo Tropical de 82, né? Então, nessa época é o lance do discotecário. Até 82, aqui no Amazonas, pelo menos,
nós caracterizávamos os DJs, que a gente chama hoje, como discotecário, que na realidade é um nome afanado da rádio, né? As rádios na época todas tinham a sua discoteca, que era uma sala onde guardava os discos. E o cara que tomava conta dessa sala era o discotecário. Ele quem fazia a programação da rádio, ele quem, né, entregava os discos, o locutor chegava, olha, eu vou tocar essa música, essa, e ele que ia lá na rádio, pegava os discos, na sala, na discoteca e entregava. Então, na época, como não tinha outro nome, os DJs eram chamados de discotecário. Depois, em 83, 84, começou a mudar e os DJs foram tendo o seu próprio, vamos dizer assim, a sua própria opção, seu próprio nome, né? E aí apareceu o DJ, mas antes era discotecário. Raidi, nessa época aí do discotecário, a gente lembra que nos dias atuais, hoje a pessoa tem acesso aí a qualquer tipo de música, mas naquela época lá, quando você começou, como é que funcionava para você fazer um evento, um programa de rádio? Você tinha que comprar as músicas lá fora, os discos? Como é que funciona isso aí? No início da minha carreira, comprava nas lojas de discos aqui mesmo. Você ia comprando, mas era meio limitado, né? Vamos dizer assim, você era limitado aos lançamentos das gravadoras aqui no Brasil. Normalmente disco com trilha de novela, aquela coisa toda. Quando foi chegando em 82, 83... que eu já estava trabalhando profissionalmente, aí você sente a necessidade de ter uma música antes dos outros. Não tinha internet, né? Às vezes é um pouco difícil a pessoa entrar nessa coisa de não tinha celular e não tinha internet. Imagina aquela época, né? Então você, para comprar um disco, você tinha que ter alguém indo nos Estados Unidos para comprar lá ou indo nas lojas de disco importado. Manaus teve algumas aí, depois de 82, 83, né, a Ponto, que inclusive era do Joaquim Marinho, que já não está mais entre nós, mas era um agitador cultural e musical, um cara que mexia com selo, com cinema, né, era dono dos cinemas aqui do centro, né, e tinha loja de disco importado, tinha a Ponto e tinha a Dois Pontos. Então, eu cheguei a comprar alguma coisa lá, mas depois tive que começar a viajar para comprar no Rio e São Paulo. Então, coisa de 83, 84 em diante, isso começou a fazer um diferencial muito grande, porque você tinha acesso a um disco de melhor qualidade, que era o disco importado, e acesso aos lançamentos, que às vezes levavam anos para chegar aqui no Brasil. Você pegava uma música, tocava durante um ano praticamente, e depois de um ano que a gravadora aqui no Brasil que lançava a versão, né, nacional, vamos dizer assim, do disco, e sempre com uma qualidade bem sofrível, né? Então, essa época, né, você viajava para comprar. Uma outra solução, isso já em 85 e diante, as lojas de São Paulo conseguiram bolar um sistema que ele colocava música e você escutava pelo telefone. Pois é, né? Aí a conta do telefone dava uma cacetada, porque você ficar ouvindo música, né? Você já imaginou, né? O cara ia lá e o cara lá de São Paulo botava a música e botava para você escutar, né? Tinha uma chavinha que jogava o som pro telefone e tal. E assim, poupava a viagem, em compensação, gastava o dinheiro da viagem no telefone, porque era muito caro uma ligação interestadual na época. Imagina, né? Eu lembro disso aí, eu também peguei essa época aí. Outro detalhe também é que você teve passagem por várias casas de discotecas aqui em Manaus, né? Qual foi a dia delas, assim, que mais te marcou nessa tua trajetória aí? Passou por quase todas, eu acho, né? Eu passei por várias, né? O Tropical, pelo fato de ter sido o início profissional de carreira, realmente tocando para um público bonito e tal, é uma coisa que sempre deve ser lembrada, principalmente o ano de 1985, que foi quando inaugurou a primeira danceteria, né, aqui do Amazonas, né, que a danceteria, a diferença entre danceteria e boate é que a danceteria tinha show ao vivo, além do DJ, né, tinha shows ao vivo. A gente tem imagem aí de danceteria aí, ó. Isso daí é o quê, Raidi? Isso aí é de que ano? Tu lembra mais ou menos? Cara, isso aí é 1986. Aí é a época que o pessoal... Isso aí eu já estava no Shake, né? São imagens da época, né? E né, tem algumas imagens aí de 91 já, e você observa muito que
o público era sempre muito parecido e era muito garotada. Quando eu fui para o Shake, em 1986, eu já tinha 25, 26 anos de idade. E a garotada que frequentava era bem novinha, tinha 15, 16. Então eu era tratado quase que como senhor, né? Que eu já era bem mais velho do que eles. Fizeram uma pergunta para mim ontem, para perguntar para ti se na época que você estava aí nas noites, se algum galeroso uma vez tentou te agredir. Não. Na realidade, cara, primeiro... Porque tu mandava embora quem bagunçava, né? Mandava tirar. Isso eu mandava. Mas tem que separar as décadas, tá? A década de 80, no Shake, até mais ou menos 90, 91, não existia galera. Na realidade, era a época dos break, dos dançarinos, época que a pessoa ensaiava passinho em casa para ir mostrar, né, na discoteca, na boate, aquele grupinho de amigos dançando junto. Então, essa época foi os anos 80. Tinha as rodas de break, não é? Os caras com muita atitude, se provocando um ao outro, mas não havia briga. Tinham as equipes de break, que eram grandes rivais entre si, mas eram rivais na dança. Radinho, você é uma pessoa que viu surgir aqui nos bastidores, a gente conversou, a galera, né? Você viu surgir, né? Através de, cara, uma influência. Teve um filme, né, chamado Warriors Selvagens da Noite, que caiu no gosto dessa garotada. E aí, o que antes eram as turminhas de bairro, né? Praça 14, da Alvorada, do São Raimundo, da Compensa e tal, que eram as turminhas de bairro, começaram a se dividir e a se chamar pelo nome de algumas das gangues que haviam no filme Selvagens da Noite. Então tinha os Selvagens, tinha os Anjos e tal, mas eram coisas que não eram organizadas, entendeu, gente? A maioria das pessoas que gritava selvagem ou anjo dependia de quem estava perto dele. Se estava um grupo ali perto do anjo, eles gritavam anjo. Se fosse selvagem, o cara gritava selvagem. Na realidade, ele não fazia parte nem de um, nem de outro. E aí, essa turma, né, se juntavam, às vezes, para brigarem uma com a outra e tal, ali pelo terminal, né, essa turma toda. Então, essa coisa da galera já foi uma coisa mais da década de 90, não é? Principalmente 92, 93, não é? E causado, por incrível que pareça, pela influência de um filme. Pois é, então. Mas, além disso, a gente lembra aí que havia muitos comentários de que depois que o pessoal saía da casa, às vezes se chocavam lá na rua, né? Já na parte externa. Sim, não. Às vezes acontecia uma provocação de um com o outro. Aí tinha aquela... E aí tinha a turminha, o cara, bom, eu pegar esse cara quando ele saía. Aí o cara que sabia que estava sendo jurado para pegar uma peia, ele já saía com uma turma também para se proteger. E aí acabava, né, gerando aquela correria. Isso aquela também coisa levava toda. a juventude a todo final de semana tá lá, né? Porque a juventude naquela época, eu lembro que meus tios são dessa época, frequentaram muito o Shake, a Spectrum, né? Onde você tava, eles iam. São teus fãs, o Nelson, Miguel... O nosso amigo que a gente, quando vinha na festa do DJ aqui na casa do Eduardo, no São Raimundo, ele veio a falecer, mas ele não perdia uma reunião dessa e sempre estava acompanhando você nas rádios, que é o Francimar, que acabou falecendo, não está entre nós, e que era muito fã, né? Então, assim, eles sempre relatavam que sempre no final tinha essas situações, né? E já era uma coisa assim até... Esperada. E o cara já ia preparado para isso, né? Tipo mas na realidade, imagina só, o Shake e Bancreva, que foram as duas casas noturnas, a própria Spectrum também, cada casa dessa pegava uma média de 3.000 pessoas cada vez que abria, fosse sábado, fosse domingo. Então você imagina assim, num determinado momento, 9.000 pessoas estavam no centro da cidade, frequentando essas três casas, o Shake, o Bancreva e a Spectrum. Né? Então, dentro das casas, né, havia um sistema de segurança, e fora que os seguranças eram muito maiores, fisicamente falando, do que
a turma, né? Se você olhar as imagens que tem aí da década de 90, dos anos 80, você percebe que as pessoas eram magrinhas, né, e tal. Dá pra ver, o pessoal até parece que era mais saudável, né? Mais saudável, inclusive, né? E aí, ó, por exemplo, essa imagem aquela que imagem tem aí já é do Bancrévia. O que é essa imagem que tá Essa imagem aí, eu tô tocando no DJ 70, que era um aparelho que tinha, isso aí foi no Bancrévia, em 1996, eu acho, no Bancrévia. Bancrévia Clube, tinha uma iluminação. Essa iluminação muito boa, né? Era. Pra época, então. Era uma iluminação espetacular, tanto do Sheik Casa lotada, tinha cerca de 3 mil pessoas aí, Red. 3 mil pessoas, até mais, aí era até o Bancrévia tinha até mais. Esse camarada que tá aí no toca-disco era o DJ Alex Hunt. Já não está mais entre nós, né? Nos deixou no ano passado, né? Vítima de Covid, essa coisa toda. E o Hunt além de DJ, era um locutor fantástico, né? Até hoje tem vinhetas do meu programa Dance Mix gravadas por ele. Tem uma voz espetacular, era um cara completo. A voz, sabia fazer performance, tocava muito bem, produzia muito bem, sabia tocar e ainda cantava. Imagina, o cara tinha assim todas as armas na mão, não é? E aí eu também cantava, né? Aí eu tô cantando aí uma música. Que idade tinha aí, Raidi? Bom, 96, eu devia estar aí com seus 35 anos, eu acho, por aí assim. Entendi. Eu tô com o DJ 70 e ele tá cantando aí, se você observar, ele também tá cantando. Ele cantava em inglês, né? Uma seguidora nossa perguntou, disse que era da tua época, que acompanhava muito teu trabalho, se tu era muito assediado. Cara, se era, eu não prestava muita atenção. Entendi. Sabe, porque eu era muito voltado para aquilo que eu estava fazendo, não é? Assim, eu não era DJ por glamour, por gostar das menininhas, ficarem olhando, aquela coisa toda. E tinha mais um detalhe, cara, eu era um pouco mais velho do que o pessoal, não é? Numa determinada época, por exemplo, já na década de 90, eu era pelo menos de 15 a 20 anos mais velho. Eu tinha 36 anos nessa imagem que estava aí passando no Bancrévia e o público girava em torno de 15 a 18. Então, eles tinham um respeito grande por mim, não é? E também, não é, tinha essa questão de idade na época, havia essa deferência aos mais velhos, né? Coisa que não tem mais hoje. Então, falando aqui, a Lauriel Souza, né? Lembra quando era no Olímpico Clube em 2004? Curtia muito a juventude nas noites do Flashback. O Olímpico, cara, foi a casa noturna. Hoje, talvez ele só perca pro Estúdio 5, nas minhas festas do Estúdio 5. Mas foi o local que eu mais coloquei gente. O Olímpico chegou a dar 6 mil pessoas nas festas. Mas há uma diferença entre o Sheik, a Spectrum e o Bancrévia e o Olímpico. O Sheik tinha todo final de semana, Spectrum também, Bancrévia também. Mesmo quando tinha uma noite do Flashback, que era um dia que lotava um pouco mais, mas era numa casa noturna que tinha todo final de semana. No Olímpico, eram 3 festas por ano, 4 festas por ano que havia. Então, o pessoal estava naquela fissura da festa. Então, a lotação era muito grande. Na época, 6 mil pessoas, sabe, e tal, e se fosse maior, caberia mais gente, era muito bom. E aí a gente vê alguns vídeos que circulam aí na internet em relação a esses confrontos que tinha aí das galeras, que era dividida por zona, né, e o pessoal tem uma batida que tu sempre coloca aí, que lembra muito que o pessoal diz, bota pra 14, bota pra compensa, bota pra tudo, que é defendendo as bandeiras dos seus bairros, né? Qual é o nome dessa música aí, Radinho? O nome dessa música é To The Rave Stomp, é uma música do DJ Dero, ela foi lançada, eu acho que em 94, não é? Pra você ver como mais uma coisa que está corroborando. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu ainda não vi, sinceramente, nenhuma imagem de Manaus nesses vídeos de galera que aparece. Nenhuma é de Manaus. Nenhuma é de Manaus, entendeu? Aquele pessoal que aparece sem camisa e tal. Aquilo é baile funk no Rio de Janeiro, entendeu? Eu nunca vi.
Eu acho que não filmaram, nunca filmaram, né? Até mesmo porque essa época, 92, era meio complicado para você. Não tinha celular para te estar filmando. Ou melhor, até que em 94 eu já tinha um dos primeiros celulares, mas não tinha câmera, não tinha nem mensagem de texto, meu irmão. Quanto mais câmera para tirar foto, Deus me livre, era uma coisa completamente impensável. Você era usava para falar e olha lá. Pronto, né? Então, essa parte que pega dessas gangues, essas brigas. Outra coisa, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo às vezes para as pessoas: gente, olha, se alguém chegar para você e contar que Sheik, Bancrévia ou Spectrum tinha garrafa, o cara quebrou a garrafa e deu uma garrafada no outro, ou pegou cadeira, deu uma cadeirada, não sei quem, o cara tá mentindo. Você sabe por quê? Porque desde 86, nem no Sheik, nem no Bancrévia, que foram casas que eu comandei diretamente, e depois a Spectrum, mas já em 98, mais ou menos, né, nenhum dos dois tinha venda de garrafa. Entendi. Nenhum refrigerante, bebida alcoólica, cerveja, nada saía a garrafa do bar. Era tudo colocado em copos descartáveis e entregue. Na mão do cidadão. Na mão do cidadão. Não saía garrafa. E no Sheik e no Bancrévia não tinha mesa e nem cadeira para você sentar. Tinha uns móveis grandes que precisava de 6, 7 pessoas para carregar, que era tipo um sofá totalmente de madeira. Que era o que às vezes a gente disponibilizava para o pessoal sentar. A garotada era magrinha porque ficava em pé a noite todinha dançando. Entendeu? Não tinha nada disso, né? E contando também que naquela época, como não tinha internet, a galera ia pra rua brincar, né? Soltar papagaio, pô. A galera, exatamente, era um outro tipo de... O pessoal ligava o som lá no flashback no sábado à tarde e tava soltando papagaio. Esse lance do filme, não foi porque o filme passou no cinema, né, do Warriors Selvagens da Noite. É porque lá no Sheik e depois no Bancrévia, nós tínhamos sala de vídeo. Já passava telão, videoclipe, isso em 1988. Tinha uma sala aí, né, de vídeo. Olha, essa imagem do Sheik, por exemplo, se você observar, você vê um telão lá no fundo. Isso aí é 1993. Né? Já tinha telão, né? Nós já tínhamos as coisas. Isso aí são a iluminação lá atrás. Ó. Né? Se você observar, e tá no ar. O que o cara tá filmando tá saindo no telão. Tanto que você vê várias imagens se repetindo. Ah, entendi. Já tinha cobertura com câmera, né? Com câmera. E nós fizemos... você sabe que a câmera na época, a câmera portátil da época não é o portátil que a gente sabe hoje, né? O celular tem uma câmera portátil. Na época, o portátil era se desse para carregar, né? Então, a câmera pesava enorme, pesava 15 quilos. E os cabos para poder fazer o retorno de imagem. Para fazer o retorno de imagem. No Sheik eu criei uma coisa bem interessante. Eu peguei uma mesinha de vídeo rudimentar que existia na época, de 4 canais, 5 canais, e puxei os cabos de lá até alguns locais dentro do salão da discoteca. E cada local desse tinha um apoio de caixa para que a pessoa subisse no apoio para dançar em cima e tal. Então, nessa subida do apoio tinha um cabo. E aí o nosso cameraman, que era o Cláudio Menescal, subia em cima da caixa, ligava o cabo, plugava o cabo na câmera e começava a filmar e jogar a imagem do pessoal no telão. Aí todo mundo queria ser filmado para sair na televisão, para aparecer e tal. Aqui tem bastante pessoa aqui, o Mário Viana, né, presidente do Sindicato dos Médicos, está acompanhando a live aqui, achando legal. Aqui também obrigado. A Alessandra Bezerra, assim, boa noite, Radi, verdade, lembro do Sheik, era tudo, ela falou aqui. Temos aqui a Maria de Fátima, Salens, o pessoal concordando aí com o que você fala, Radi, mandando um abraço para você. A entrevista tá muito top. Obrigado. Pessoal, vocês estão acompanhando a gente está com 564 pessoas. Dá uma ajudinha, compartilha aí nos grupos de WhatsApp ou no grupo mesmo do Facebook para que a gente possa alcançar pelo menos aí o dobro disso aí, para que a gente consiga levar aí um pouco da história do DJ, que agora a gente vai perguntar dele. Explica aí, cara, esses 6 títulos do melhor DJ do Brasil. Bom, a questão é a seguinte: no início, a revista DJ Sound existiu de 91
até 2017, mais ou menos. Então, em 1991, quando ela surgiu, ela escolhia o melhor DJ do Brasil. Não é? E, na época, era uma única categoria, certo? Isso em 91. Com o passar do tempo, eles foram criando várias categorias. DJ, de eventos. Primeiro, eles criaram algumas categorias, dividindo o DJ por setores que ele trabalhava. O DJ de aniversário, o DJ de evento, o DJ que faz remix, o DJ que toca na rádio, o DJ que... Não é? Nas casas noturnas, o DJ de aparelhagem de som, essas coisas todas. Depois eles começaram a diversificar pelo estilo musical. Aí surgiu o DJ de Electro House, o DJ de House, o DJ de Dance, o DJ de Charme, o DJ de Funk, e foram criando várias categorias. Em 2010, 2011, eles criaram a categoria DJ de Flashback. E a primeira edição que teve eu ganhei. Correto. A primeira edição. A segunda edição eu perdi. Quem ganhou foi o DJ André Werneck, do Rio de Janeiro. Na época estava passando uma novela. O Werneck tinha uma mesa na época transparente, era um negócio muito bonito tecnologicamente falando. Fez uma apresentação, inclusive, no BBB na época. Né? E ele foi citado nessa novela, inclusive com José Maia, que era promoter, né? O José Maia fazia evento e ele fala pro filho dele que ia casar que ele ia chamar o DJ André Werneck para tocar no aniversário. Imagina isso na Globo, né, cara? O cara decolou na época. E aí, mas eu perdi o segundo ano, mas os outros 5 anos que tiveram as edições eu ganhei todos. Porque a maneira como eles montaram para escolher, né, o melhor DJ foi interessante. DJ de Flashback, bem esclarecido, tá? Era assim, eles pegavam o movimento, isso já com a internet em pleno funcionamento, eles pegavam a influência que o determinado DJ tinha na arte dele. Qual era a arte do DJ? Fazer festa. Então, o DJ que era mais requisitado em festa, o DJ que colocava mais gente na festa, isso ia sendo pontuado, ia contando uma determinada pontuação. E no final do ano, eles apontavam quem tinha tido a melhor pontuação, essa coisa toda. O pessoal em São Paulo, DJs de outros locais, tem uma concorrência muito grande entre eles. Não é? Interessante, Radi, que você é daqui do Amazonas, né? Aqui, Manauara, amazonense, e tem aí, somando, né, esses 6 títulos. Foi o primeiro, quando lançaram, né? O primeiro título foi pra ti, né? E hoje tu já acumula 6. Já acumulo 6. Pretende acumular mais quando? Eu acho que vai ser difícil. A DJ Sound virou um portal, né? E na época da pandemia, os 2 irmãos que eram proprietários da revista tiveram problemas sérios de saúde. Então a revista saiu do ar, o portal. Quer dizer, o portal ainda existe, mas está desatualizado. E realmente eu não sei se eles conseguem voltar, não é, com uma coisa que era chamada da Bíblia dos DJs, né? Porque todo mundo lia o que acontecia nessa revista, né? Você está falando sobre essa questão, você falou sobre a questão da música do DJ Dero. Eu vou te contar uma coisa bem interessante sobre o Dero. Uma vez eu fui tocar no Nova Floresta, que era um clube que estava inaugurando em São Paulo. Então eu fui convidado por um amigo meu para fazer a abertura do clube e depois de mim ia tocar a atração da noite, que era o DJ Dero, o argentino, que já era grande sucesso na época. Não é? E eu cheguei com ele, a música dele, né, To The Rave Stomp, era quase que impossível de você tocar sem ter uma briga. Entendi. Porque os caras começavam a gritar o nome do bairro dele, o nome do bairro do outro, daqui a pouco estavam se pegando. Então eu perguntei para ele assim, cara, vem cá, essa tua música lá na Argentina, ela toca normal? Aí ele perguntou por quê e eu falei para ele que em Manaus, onde eu tocava, dava muita briga, dava confusão, inclusive eu até nem tocava ela muito por causa disso. Aí ele disse que ela já tinha sido proibida em 2 províncias lá na Argentina. Ou seja, o problema não era
não era do público, o problema era da música. Tem alguma coisa na música. Alguma coisa que dá uma energia que o cara tufa o peito. Olha, isso já na década de 2000, a música já tinha, sei lá, 10 anos que tinha sido lançada, né? Lançou em 94, nós estamos em 2004 no Olímpico Clube, né? O pessoal sempre pedindo para me tocar a música. E um dia eu abri o microfone e falei, olha, eu vou tocar. Inclusive, na época, a gente fazia uma noite com vinil, né, e tal. Eu falei, olha, eu vou tocar a música, mas se tiver uma briga, eu quebro o disco, vocês nunca mais vão ouvir essa música. Né? Na época, a gente ainda nem tinha muita noção de que ia acontecer esse lance com a internet, que hoje você tem essa facilidade com a música. Na época ainda estava meio claudicante a internet. E aí eu toquei. O DJ Dero, no Olímpico, 6 mil pessoas lotadas. Eu falei, meu irmão, vai dar tanta briga, mas eu vou tocar. Toquei. Cara, nenhuma confusão. Galera, o sujeito pisava no pé do outro, pedia desculpa, sabe? Desculpa aí, mano, e tal. Pô, passou, peguei o microfone, né, e falei, tá vendo, gente? Quando vocês querem, vocês não brigam. E comecei a tocar outra música. Na quarta batida da outra música, abriu umas 10 brigas. Só foi falar e elogiar. Aí eu peguei o microfone e falei, pô, eu vou quebrar o disco. Bom, mas não, era no Dero. A outra música não falou nada, né? Os caras são... E outra coisa, tu tinha uma equipe de segurança que os caras também não era fraco não, né? Sim, mas tinha que ser, né, cara? Eu tinha uma equipe de segurança que né, é aquilo que eu tô falando para você. O pessoal da época, eles eram mais magrinhos, entendeu? E outra coisa, cara, não tinha essa coisa de arma, sabe? Essa coisa que o pessoal fala de teçado, de não sei o quê, era um negócio assim, até certo ponto, distante pra gente. Porque como é que o cara tá desfilando com teçado por ali pela rua? Né? Não tinha jeito. Então o cara deixava em algum lugar e tal, tinha aquela coisa toda, tanto que se você pesquisar crimes cometidos em Manaus nessa época, você não vai encontrar crimes. O sujeito deu uma teçadada no outro numa briga de verdade. Você não vai encontrar. Entendeu? Não é uma coisa tão comum como o pessoal costuma falar. E outra coisa, as casas viviam lotadas. Se fosse tão ruim assim, com briga, gente saindo machucada, essa coisa toda, você acha que o pessoal voltaria? Não ia, né? Não ia, né, cara? Ninguém gosta de estar apanhando nas festas. E assim, o pessoal fala nisso aí, Raidi, mas se a gente for ver hoje as casas de show de forró, o que já teve de tanto problema, né? Tantas coisas. Exatamente, o problema sempre tá na bebida, tá em algumas coisas, e com essa garotada tava na pouca idade, na realidade, porque eles nem tinham dinheiro para droga, para bebida, entendeu? Eu sempre debato muito às vezes com pessoas, os caras, não, mas tem a droga, não sei o que. Eu falo, mano, quem conhece a realidade financeira que aquela turma vivia, sabe que não tinha condição de comprar droga. O cara ia com dinheiro. Com dinheiro da entrada. Tinha deles que tomavam água da torneira do banheiro, cara. Ouvi falar. Sabe? Conheço. Então, por exemplo, o cara não tinha dinheiro, o cara ia. Eu fazia, inclusive, uma promoção, tanto no sábado quanto no domingo, que era a promoção dos espertos, que a gente falava. 5 horas da tarde, as pessoas iam chegando e iam fazendo uma fila. Os primeiros 200 que chegassem, entravam de graça. Era a promoção dos espertos. E a casa super lotada. Eu quero, porra, mas pra que tu tá fazendo essa coisa de deixar o pessoal entrar de graça? Se a casa tá hiperlotada, fica até difícil depois, né, o pessoal se mexer lá dentro de tanta gente. Eu falo, porque é uma maneira do cara que não tem o dinheiro de vir mais cedo. Né, entrar. Então, o sujeito ia uma vez na fila dos espertos, ou fila dos lisos, como o pessoal chamava. Mas se na outra semana ele tinha uma graninha, aí ele ia mais tarde, ele pagava para a namoradinha entrar, aquela coisa toda. Quando ele não tinha, ele ia mais cedo. E conseguia frequentar a discoteca do mesmo jeito, sempre estava lá, todo final de semana. Então era uma coisa meio social, vamos dizer assim, para fazer com que o pessoal continuasse frequentando, mesmo se não tivesse, não é, o dinheiro para estar pagando a festa. Pessoal aqui rindo bastante, tem bastante gente rindo aí, né? O pessoal dizendo que viaja, né, na história, imagina, lembra, volta no passado. Até porque, de fato,
a gente vê hoje que tu faz aí muito evento no Estúdio 5, né? Uhum. E o público lá, Raid? A casa cheia, como é que funciona? Casa cheia, cara, muito cheia. Por exemplo, varia um pouco Tu faz em relação... uma vez por mês? Como é que é? Porque Não, eu vejo bastante aí. Eu faço assim, eu tenho 4 eventos da Flash Disco e tenho 4 eventos da I Love 90. A Flash Disco toca 70, 80 e 90, mas com o foco maior em 70, 80, 90 depois das 3 da manhã. Salomão, vê se encontra pessoal aí mais velho do do Estúdio 5. Já foi embora, né? 70, 80, quando dá 3 horas da manhã, a turma dos anos 70 já foi para casa, aí fica o pessoal dos 90 que são mais jovens. Mais jovem que eu tô falando assim, o cara tinha 50 anos para cima, já foi para casa, tá o pessoal com menos de 50 lá. Porque hoje, se você olhar, cara, a média de idade é 45 anos da disco, entendeu? Não tem... Claro que tem muita garotada, inclusive está havendo uma renovação muito grande no público, a gente percebe isso. Eu vejo também, inclusive, que dá a entender que o flashback, você diz que o flashback até explicou para mim, para tirar uma dúvida, que é uma recordação, né, Raidi? Sim. E eu vejo que o pessoal está voltando a procurar ouvir mais eu acho que aí o teu estilo novamente, né? Eu acho que é tipo entra que dá um tempo é um estilo, outro é outro, depois parece que o pessoal enjoa de um estilo e volta ali para aquele outro estilo. É mais ou menos nessa linha? Olha, é mais talvez pela falta de qualidade do que você está ouvindo hoje, né? Não é? Então, assim, a garotada que cresceu ouvindo aquelas músicas, o pai colocando para tocar, porque essa geração que hoje está com 15, 16 anos, que é filha da geração que frequentou o Sheik, o Bancreva, a Spectrum, na década de 80, 90, essa geração cresceu ouvindo música. E as músicas da época dos pais, né? Então, ela cresceu ouvindo isso e hoje, muitas vezes, ela quer ver como é que o pai dançava na época, quer ver como era uma festa da época, porque a festa do Estúdio 5 é diferente de uma festa de funk. Essa daí é do Estúdio 5, Salomão? Olha aí. Então, essa aqui já é lá, Raidi? É lá? Pelo... A iluminação aí também... o Estúdio 5, né, nós temos uma iluminação, inclusive nós temos uma iluminação bem superior a essa, né? Nós já mudou, já mudou. Nós estamos com uma iluminação mais analógica e vintage. Né? Uma iluminação com máquinas que se usava nos anos 80 e 90, máquinas de iluminação. Não é LED, nem esses movie, que são bonitos e tal, mas é uma coisa mais moderna. Né? Então, tu tá a gente retratando como era na época. Então, original. nós temos as bolas malucas que chamavam, todas coloridas. Nós temos os disquinhos. Isso ainda tinha ou foi readquirido? Cara, eu adquiri essas bolas, eu tinha. Os discos eu consegui comprar de pessoas que tiveram e estavam guardadas e recuperamos. Alguns, como o Krypton, por exemplo, que é uma máquina belíssima que fica no centro, não é, que era a grande sensação da época. O Krypton, eu mandei refazer a máquina de novo. Como eu tinha contato com o dono o filho do dono da Moviecolor, da Realidade, que era a empresa que fazia, ele tinha ainda os gabaritos, né? E ele falou, eu faço para você. Ele é dono de metalúrgica, faz iluminação e tal, e ele fez um Krypton para mim, idêntico ao modelo antigo, com algumas modificações para torná-lo mais moderno. Por exemplo, ele já é DMX, que já funciona através de um controle eletrônico, já não é tão manual como é antigamente. Então, meu objetivo lá na Disco e na I Love 90 é tornar as festas cada vez mais parecidas com as festas de antigamente, né? A pessoa olhar para o teto e se sentir emocionalmente mais ligado à turma da época. E a turma mais jovem vai aprendendo, vai conseguindo curtir, vai vendo como era a iluminação, né? Que acompanhava a música, né? Se você observar, por exemplo, essa imagem que estava passando aí do Estúdio 5,
a iluminação é bonita, mas ela não está acompanhando a música. Né? Então hoje o que a gente pretende é que ela acompanhe a música, tem que ter um iluminador que saiba as músicas para poder acompanhar com a iluminação. E isso, inclusive, o pessoal do Estúdio 5 vai sentir agora nessa festa do dia 18, que nós vamos usar uma iluminação quase toda ela analógica, não é? Voltada realmente para as máquinas dessa época. Legal, bacana. Então, Raidi, outro detalhe. Dentro dessa caminhada, hoje você tem aí o clube, o fã-clube, né? Como é que funciona aí para a pessoa... Eu vim com a camisa do fã-clube. Para fazer parte aí. O fã-clube, na realidade, ele foi criado a primeira vez em 2014. Certo. E aí depois, por causa da pandemia, né, e tal, a gente acabou pararam as festas, pararam uma série de coisas e agora eu voltei a recriar. O fã-clube funciona como se fosse assim. Imagina que você frequenta a disco, você frequenta a I Love 90, você frequenta a noite do flashback lá no Plaza, que eu costumo fazer, o Remember 80 no Rio Negro, eu costumo fazer o flashback Sunshine, que é um domingo de sol no Rio Negro, domingo o dia inteiro. O cara pode levar criança, não é? Tem aqueles brinquedos infláveis para a criançada brincar, tudo de graça, fica pulando lá, tem alimentação se a pessoa quiser comprar, tem bombeiros trabalhando para segurança da criançada. É no Rio Negro. Nós vamos no Parque Aquático do Rio Negro de vez em quando. Então, para a pessoa ter acesso a isso, acompanha as lives, inclusive tu eu né? sempre faço umas lives de lá. Então, nós resolvemos fazer uma espécie de clube, uma associação, um fã-clube, no caso. Naquele evento lá, então, no Rio Negro do fã-clube? Não, o fã-clube começou agora. O fã-clube começou agora. Inclusive, teve um evento agora no dia 25, no Casota. Sábado passado. No Casota, teve um evento lá, exclusivo do fã-clube. Só os sócios e seus convidados, né? Vários levaram convidaram um amigo, a esposa e tal, eles podiam convidar até 4 pessoas, né? Mas o evento era para o fã-clube, não teve venda de ingresso, não teve nada disso. Era só para a turma do fã-clube. Então, eu estava tocando, né? Eles têm acesso, a gente fica tocando, tem piscina, não é? Tem tudo ali para que eles passem um dia se divertindo, dançando e com a família, com os filhos, né? Tinha bombeiro lá tomando conta da garotada na piscina para evitar que acontecesse qualquer tipo de problema. Então, nós criamos o fã-clube para que a pessoa pudesse frequentar isso aí sem um gasto exagerado. Então, no fã-clube, ele paga uma mensalidade, ele ganha a camisa, né, do fã-clube e durante o tempo que ele mantiver a mensalidade dele em dia, né, a mensalidade dele hoje está R$50, né, por mês, ele tem acesso gratuito a qualquer evento meu, seja no Estúdio 5, seja no Plaza, seja no Rio Negro, seja em qualquer lugar que eu promovo o evento, ele tem acesso gratuito com direito a um acompanhante. Então, se você pegar por base hoje que um ingresso meu no Estúdio 5 custa uma média de R$40, né? A gente está com uma promoção com o ingresso a R$30 até domingo, não é? E depois o ingresso passa para 40, mas o preço médio do Estúdio 5 é R$40, R$50. Você paga 50 de mensalidade também, e vai, né? 2 vezes. Temos a mesa, né, que custa 180, entra 4 pessoas. Tem as mesas front, que é mais à frente, custa R$200, também entra 4 pessoas. Tem muita gente que tem dúvida com relação a esse negócio de mesa, né? Que mas eu tenho que comprar o ingresso para entrar? Não, gente, a mesa, você comprando a mesa por R$200, você ganha 4 ingressos. Você está incluso, né? Os ingressos de 4 pessoas. Né? Às vezes o pessoal tem muita dúvida quanto a isso. Então nós temos aí postos de venda no shopping, loja Via Uno, no Amazonas Shopping, no Manauara, no Sumaúma, no Grande Circular, tem nas Ásia Fashion ali aqui na Compensa, na Avenida Brasil, perto da Caixa, tem na Ásia Fashion ali do Porto de Manaus. Estão dizendo que foram na virada do ano lá, que amou a festa lá, no Estúdio 5. A virada do ano foi sensacional. O pessoal está dizendo que gosta dos anos 80, 90... No Estúdio 5 vai ser top. Quando é a próxima? Dia 18 de março. Esse mês. Agora. Né? É o Flash Disco Divas da Disco.
É uma festa voltada para as mulheres, afinal nós vamos estar no mês internacional da mulher, né? Dia 8 agora é o Dia Internacional da Mulher, e aí nós vamos fazer uma homenagem especial para as mulheres que frequentam o Estúdio 5, né? A gente está bolando aí algumas surpresas para ela. Legal. E também vamos, né, fizemos um CD somente cantado com vozes femininas da época, com as grandes divas da era disco, como Gloria Gaynor, né, como Kim Carnes, como Tina Charles, como Donna Summer, né? Então pegamos só as vozes femininas da época e fizemos um CD que a pessoa ganha comprando o ingresso. Se comprar uma mesa, ganha 4 CDs. Pode cobrar, viu, gente? Onde Bacana, você comprar, legal. você ganha o CD, que é uma lembrança para você ter, para você ouvir no carro. Eu sei que CD já está meio ultrapassado, né? O pessoal sempre reclama comigo, pô, tinha que dar um pendrive. O problema é que o pendrive não é uma mídia barata. Se torna mais então caro, isso né? ia acabar, vamos dizer assim, encarecendo o preço do ingresso. E o CD Né? Mas nós estamos... é um valor que cabe para todos. Cabe né? para todos, né? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade hoje. Mas a aí o pessoa cara ter pega o CD, né? pô, coloca no Passa no notebook e passa pro pendrive, né? Pede para um amigo que ainda tem. É um trabalho, assim. uma coleção que vai ali, né? Específica. Exatamente. Como lembrança, e você tira dali rapidamente num computador, um notebook, já faz isso. Então essa festa está sendo assim muito esperada por vários desses motivos, né? Principalmente porque as mulheres estão se sentindo bem homenageadas. Diva Discos, é? Divas da Disco. Ah, Divas da Disco. É o nome do evento. Entendi. E aí, Raidi, outro detalhe. Tu achas que agora, nesse momento, falta investimento de empresários para voltar com as casas todos os finais de semana em Manaus? Cara, eu acho que não comporta. Imagine só, esse público mais velho, o cara não consegue sair todo final de semana. Compromissos sociais, aniversário da filha do amigo, do chefe lá no trabalho, casamento não sei de quem. Então, essa turma mais velha, nós temos muitos compromissos sociais. Nem todo final de semana você está livre, como era antigamente. Não é? Então, e outra coisa, essas músicas que tocam no flashback, elas tocaram até enjoar na época. Então, se você começar a ouvir de novo todo final de semana, você Esse vídeo aí, Raidi, é onde? Isso é na Ponta Negra? É na Ponta Negra, e foi em 1996, eu acho. Nós tivemos um show na Ponta Negra. Acho que foi aniversário da Rádio Amazonas FM. Como eu tinha feito parte da rádio, eu fui convidado. E aí, olha a quantidade de gente, Muita gente. Muita gente. E Raidi, essa época era uma época muito boa, que o pessoal tinha as atrações no anfiteatro, né? O anfiteatro estava fechado. Né? Isso aí nós fizemos. Inclusive, é interessante, porque esse vídeo acabou ficando muito claro, essa parte aqui onde aparece o vídeo, mas tem uma hora que ele filma pegando a parte da Ponta Negra, só tem um prédio na Ponta Negra. Nessa época estavam construindo o Aruba. Era o Aruba, lá o primeiro, né? O Aruba. Pô, mas que bacana, lembrança legal, o pessoal que tá assistindo. Esse garotinho que tá tocando aí do meu lado é o Ari Guedes. Esse aqui? Esse é o Ari Guedes, que hoje tá com 36 anos de idade, né? E tá no ramo? Tá no ramo, é DJ, trabalha na Mix FM, trabalha junto comigo também, fica no meu estúdio. No caso aí, ele era o teu auxiliar. Era o meu auxiliar aqui. Ele tá nos toca-discos e eu tô num aparelho chamado DJ 70. Caramba, que a gente usava ele na bem época. garotinho, né, cara? Bem garotinho. Ele tinha 11 anos de idade. Foi muito precoce, viu? Ele ganhou um campeonato de DJs no Shake Club em 1994, disputando contra caras mais velhos do que ele. Ele tinha 11 anos e, para te ter uma ideia, os 2 irmãos dele participaram, eram mais velhos do que ele, tinham ensinado ele e perderam para ele. Porque quando chegou na hora, imagina, ele era franco atirador, né, bicho? Ninguém esperava que ele ganhasse. E ele acabou fazendo uma apresentação primorosa, bicho. E os outros tremeram na base, erraram, porque tocar ao vivo, para essa garotada que não tocava ao vivo, tocava em casa, brincando, aprendendo, né? Quando chegou lá no Shake, você olha 3 mil neguinhos na sua frente,
Aí é diferente, né? Peraí, né? Como vamos? Já... Tem que ir devagar. Mas o fã-clube hoje é a grande sensação, né? Já estamos aí com mais de 200 pessoas no fã-clube, não é? E funciona dessa forma. O cara entra, a primeira parcela ele paga R$60, ganha a camisa do fã-clube e já começa a frequentar as festas, né? Com direito a um acompanhante e um detalhe, no camarote. Né? Fica no camarote, vai pro camarote. Bacana, vai pro camarote. Então, você vê que a diferença de custo é bem interessante para você entrar, né, no fã-clube. Claro que é bacana para quem frequenta bastante as festas, né? Quem vai todo final de semana. Lá que tu tem pessoas que tu já não é mais... Já são aquelas pessoas que já se tornaram até teu amigo, né? A grande maioria. Te acompanham, né? A grande maioria, né? São amigos meus, principalmente esses eventos do fã-clube ou do Rio Negro, como essa parte de que você leva a família, eles adoram, cara, porque é uma oportunidade que eles têm de ouvir as músicas, ver o DJ deles tocando, né? Relembrar os momentos bons. Relembrar aqueles bons momentos. A atual mulher, a esposa dele lá, né? Lá, exatamente. Tem aí histórias tá assim, tá com os filhos. Tem. Muitas. Cara, conheceu lá no Shake, conheceu a esposa dele. Exatamente, está até hoje. Constituiu família. Até hoje. Esse primeiro fã-clube que eu fiz em 2014, nós tivemos vários casamentos que surgiram dentro do fã-clube já com gente bem mais velha. Mais gente que tinha ficado solteira ou que já tinha se separado e tal, acabou encontrando novamente, não é? E acabaram casando, né? Porque você acaba convivendo com pessoas que têm o mesmo gosto musical, que viveram na mesma época, frequentaram as mesmas festas. Né? Então, assim, isso é muito bom. O fã-clube funciona também como uma espécie de elemento catalisador, né? Para juntar, né, as pessoas, fazer as pessoas se conhecerem. Porque às vezes você está na festa aqui, aquele cara está dançando lá, mas você não sabe quem ele é. Certo. Você até o vê nos eventos, mas você não sabe quem ele é. E o fã-clube permite essa aproximação, porque tem os eventos exclusivos. Formar novas amizades. Novas amizades, um exatamente. Ambiente que eles se identificam e todos falam a mesma linguagem. Exatamente. Né? As mesmas lembranças dos tempos bons da década de 80, 90, né? Eu sou da época de... Nasci em 85, então te ouvi muito. Eu fui criado com meus tios. Então, a gente morava na Vila da Prata, né? E lá também não deixava de ter galera, não, tá? Que lá era São Jorge contra a Vila da Prata. Era o Rego do Sangue no São Jorge e a galera da VP. Eu fazia parte das duas. Eu conhecia todo mundo, né? E eu era da Paz. Mas, enfim, o que acontece? Chegava, principalmente o final de semana, fim de tarde, a galera botava o som lá, né, Raid? Na rádio para te ouvir e soltando papagaio, sabe? Brincando de patins naquela época, era patins, era bicicleta. O som ficava na rua, na calçada, na frente da casa. Aqueles rádio gravados. Rádio, tudo, as caixas de som e tal. Na frente das casas. Então, assim, lá era assim. Tem aí o Nelson, o Miguel, o Theo, o Márcio, o César, o Gelcon, todo esse pessoal era primo. A gente morava... Era 3 casas. Nossa casa, do outro tio, todos primos. A gente se reunia lá na frente com a caixinha com som lá e ficava ouvindo lá. Quando terminava, ia pro disco. Ia pra fita, depois veio a fita, né? A fita, você que tem... Aí a minha idade ainda pegou a fita. Eu tenho 37 anos, então ainda foi... A parte boa da fita que eu acho interessante, Raid, é que você podia gravar, pô. Exatamente. Você tinha uma coisa que você gravava. Pô, agora a tecnologia de hoje... avançou para um lado e tu não consegue gravar mais. Pois são coisas retrô, né? Que fizeram parte, assim, e nos trazem boas lembranças, né? Pô, tinha uma sequência... de músicas assim que você conseguia... Pô, vai ser a sequência tal, e tu ia lá, gravar. Tinha um negócio interessante no meu programa, né? No Dance Mix, e tinha o lance do sorteio da fita, né? Então, tinha um sorteio onde as pessoas ligavam para a rádio para deixar o número do telefone delas. Como algumas pessoas não tinham número de telefone, eles botavam o número do orelhão. Né? O pessoal não sabe, orelhão era um telefone
público, né, que tinha na época, e o pessoal decorava o número do orelhão e dava o número do orelhão. E quando chegava no final do programa, a gente fala o seguinte: nós vamos ligar para um desses números que nós temos aqui, e você não pode dizer alô, você tem que falar Dance Mix. Não diga alô, diga Dance Mix. Pois é. E aí nós ligávamos, e muitas vezes ligava para um orelhão. Ou então a gente ligava para a casa de alguém, mas o cara que estava em casa nessa hora, vamos dizer assim, ele não era a ligação para a casa dele, mas o telefone tocava nessa hora, ele atendia, Dance Mix! Aí era a mãe do cara. O cara falou, que Dance Mix o quê, menino? Desculpa aí, que pensei que era para mim a ligação. Né? Ou então tocava no orelhão, corria 10 para atender. Né? Parece o Big Fone do Big Brother. E aí o cara ganhava a fita, né? Era bem interessante. Muito legal. E assim, hoje tu permanece, quem quer te ouvir na rádio, que dia, que hora? Olha, eu estou de segunda a sexta, de 9h30 às 11 da noite. Segunda a sexta, de 9h30 às 11 da noite. A Difusora tem alguns jogos de futebol, principalmente esse início agora, que tem a Recopa, Copa Sul-Americana, o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista e tal. Então está tendo alguns dias que estão tendo jogos de futebol. Mas normalmente eu estou de segunda a sexta, de 9h30 até às 11h. No sábado, de 4 às 6 da tarde. Esses são os Dance Mix, o programa Dance Mix. E no domingo, de 1 da tarde até às 3, eu tenho o Flash Disco. Tudo na Difusora, né? O Flash Disco já é um programa de anos 70 e 80. Ele não toca 90. Toca 70 e 80 e a primeira metade dos anos 80, até 85. O Dance Mix toca de 85 a 98. Na realidade, o programa Dance Mix é um programa de flashback dele mesmo. Entendeu? Porque as músicas que tocam no Dance Mix foram músicas que fizeram sucesso durante o próprio programa. Né? Durante os anos que como o programa começou em 85... Tu tem uma seleção lá nele, então, né? Tem, desde 85 a gente tem os discos, inclusive classificado por ano, né? Entendi. As músicas que fizeram sucesso em 91, em 92, em 93, em 94. E o pessoal ainda interage muito agora, porque agora antigamente o cara ligava para interagir, hoje não, o WhatsApp. Hoje é pelo WhatsApp, né? Rede social. A interação é o WhatsApp, rede social, quando você publica alguma coisa no Face, o cara fala por lá, quando ele não tem o meu WhatsApp, né? Que inclusive assim é bem divulgado para que a pessoa entre, às vezes o cara acha que nem tá falando com o Raidi. O cara fala direto comigo mesmo. E Raidi, dentro dessa trajetória aí que tu tem, surgiram discípulos, que eu digo assim, pessoas que saíram, aprenderam com você e hoje tá aí trabalhando? Sim, tem vários, cara. Eu tive em 86, quando a gente começou no Shake e tal, a gente precisava ter outras pessoas, principalmente porque a gente começou a ter outras casas noturnas. Tem gente aqui dizendo que rindo aqui do orelhão. Acho que esse aqui corria lá pro orelhão para atender, que riu bastante aqui. O Francisco Alexandre, que tem o Edivar também dizendo que é fã, que tá no Petrópolis, né? E a galera é engraçada. Isso aí, gente. E sim, continua. Acabei que eu te cortei. Em relação a esse caso, você deixou... Assim, o Raidi tá aqui, fez quantas pessoas que hoje tocam na noite, Raidi? Olha, cara, algumas pessoas seguiram carreira para a rádio, o caso do Rio do Alves. Hoje nós temos alguns DJs, como o Silvio Campos, como o Marquinho Pinheiro, o Marcão, que era um grande DJ lá de Quari, que não está mais entre nós, não é? Que foram pessoas que trabalharam diretamente comigo, né? O Ari, que é um DJ muito experiente, o Augusto Omena, que trabalhou comigo 15 anos praticamente, é um cara super consagrado, super técnico, né? Tocando, e fora a influência que as pessoas tiveram, não é? Isso independente, né, das pessoas que trabalharam diretamente comigo, alguns aprenderam mesmo, não é? Porque nós tínhamos uma equipe de DJs e na época não tinha essa facilidade desse monte de equipamento, não tinha esse monte de DJs que existem hoje, né? Tinham poucos e você tinha que formar as pessoas. Então, a gente pegava
garotos, né? Nós tínhamos meninos de 16, 17 anos que a gente teve que pedir permissão da mãe, inclusive, para ele poder trabalhar à noite. E a gente ia deixar em casa, caso do Silvio, caso do Marquinho Pinheiro, do Rai, que foram DJs que aprenderam. Primeiro começaram na iluminação, cedo, né? Depois foi pro som, aí foram aprendendo a tocar, foram aprendendo a mixar, não é? Tendo sempre aquele cuidado com o equipamento, eu ia explicando, ensinando como eles tocavam, porque houve época em que eu tive 5 casas noturnas. Certo. Sabe, teve uma época que eu tinha o Shake, eu tinha a Hot Mix na Cidade Nova, eu tinha a Arte Show no Coroado, eu tinha o Caxangá, tinha o Amazonas Show Club, entendeu? Tinha vários, tocava em vários lugares, não é? E eu precisava ter, também, eu precisava ter DJs em cada lugar desse. Cada lugar eu tinha que ter um DJ meu, um DJ treinado por mim, que tocasse o que eu toco, o que eu tocava na época. Dentro da linha, né? Dentro daquela linha. O público já esperava, já musical, né? E aí entrava o lance de comprar disco de vinil, né? Não tinha essa coisa de um CD aí e tal, não tinha, era vinil. Então, se você tinha 3, 4 lugares para tocar, tu tinha que ter 3, 4 cópias daquele disco. Entendeu? E o disco não era barato. Era caro, né? Nem custava $20. Custava $20, meu. A dinheiro de hoje aí tá quase R$120, né? 120, né? $20 o disco. Fora que não tinha para vender. A Bemol chegou a trazer alguma coisa de importado para vender, mas eles demoravam tanto a chegar em Manaus, que quando chegava a música, às vezes já todo mundo já tinha um disco, né? Quando a Bemol trazia, né? Então tinha essa coisa da compra, tinha a coisa de você lançar aquela música, né? Tudo isso caracterizava para que o público gostasse de ir no Shake, ou no Bancreve, ou na Spectrum, né? Era o tipo de música e o DJ lançando coisa nova, lançando música nova. Raidi, para finalizar, queria que tu desse uma mensagem para as pessoas que te acompanham, que são teu fã, que às vezes não faz parte do fã-clube, mas que não perde um programa teu, entendeu? Tá sempre ali te acompanhando. Hoje o Raidi tá nas redes sociais também? Sim, né? Bastante. Então, já aproveita aí. Olha, gente, eu só tenho a agradecer pela carreira que eu tenho, agradecer principalmente ao público, não é? Que me acompanha há muito tempo, que me acompanha há muitos anos e que observa muitas vezes o cuidado que eu tenho ao realizar eventos para que eles possam se divertir. Então, é uma coisa do qual eu vou ser eternamente grato a essas pessoas, porque não se iluda, sabe, gente? Você, sem o público, você não é ninguém. Você é só um DJ que diz que é bom ou que diz que é ruim, tanto faz. Mas quem fala que o DJ é bom são as pessoas que te apoiam, são as pessoas que fazem com que você, não é, tenha sempre essa disposição para o investimento, disposição para trazer coisas boas para ele, boas músicas, equipamento, tecnologia. Né? Você vê que eu toco flashback, mas eu uso talvez o mais moderno equipamento que existe para tocar vídeo. Não é? São equipamentos que a gente procurou trazer o vídeo para criar uma nova maneira de tocar, um novo motivo para que a pessoa vá para a festa. Então você vai para a festa, você pode dançar, e se você olhar em volta para os telões, você está vendo o cantor da música cantando a música, às vezes até como ele era na época, coisa que você às vezes nunca nem tinha visto, que ele era daquela forma, ou que ele era daquele jeito, que ele era bonito, que ele era feio, que ele era grande, que ele era pequeno. Então aparece ele cantando em videoclipes. E isso, graças a Deus, tem sido bem entendido pelo público, né? Então eu só tenho a agradecer a esse público maravilhoso que me acompanha e que é responsável pelo sucesso do Raidi Rebelo. Raidi, a gente tem algum projeto aí para o futuro em relação as pessoas que têm aí vontade de se tornar um DJ? A gente tem alguma escola em Manaus? Existe algum projeto seu para isso? Você já fez algum projeto nessa linha? Olha, eu fiz uma época um projeto chamado Casa do Hip Hop, que seria, né, politicamente falando, seria um projeto para que as pessoas, principalmente o pessoal de bairro, de periferia, tivesse acesso a um local aonde fosse ensinado vários tipos de arte, seja o DJ,
né? Seja o grafite, sabe? Não esse grafite, sabe, que emporcalha a cidade, mas o grafite pintura, arte, não é? Realmente. Embora o outro pessoal diga que é arte também, eu não consigo entender, mas tudo bem. Né? Não é porque a gente não entende que não é arte, né? Mas, então, esse projeto visava justamente tentar introduzir essas pessoas dentro das profissões. Né? Hoje em dia está muito complicado, porque com o advento da tecnologia, a quantidade de DJs hoje, a oferta se tornou muito maior do que a procura. Tem muito mais DJs se oferecendo para tocar, ou disponível no mercado para tocar, do que eventos para se fazer, principalmente com essa pandemia, né, que diminuiu, né, fecharam várias casas noturnas, etc. Então, há uma disputa muito grande no mercado DJ e isso acaba fazendo com que os valores se tornem absurdamente baratos. Principalmente porque tem gente que tem seu emprego e que comprou um equipamento de DJ para brincar. E aí, como o objetivo dele não é ganhar dinheiro com aquilo, o sujeito oferece, rapaz, tu não quer ganhar aqui R$50 aqui para te tocar aqui para mim? O cara vai, porque o objetivo dele, primeiro, que ele não se considera um DJ profissional, segundo, que o objetivo dele com aquele equipamento não foi ganhar dinheiro. Então, se ele pode ganhar uma graninha ali para tomar uma cerveja, melhor ainda. Só que isso acaba, vamos dizer assim, deturpando completamente o mercado do DJ. Não é? Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, coisa de 5, 6 anos atrás, você cobrava R$1.000 para tocar num aniversário. Hoje em dia alguns DJs tocam por 150, por R$200, o que muitas vezes é mais barato, vamos dizer assim, é o insumo mais barato da festa de aniversário do cara. Sabe? Até o bolo que ele manda fazer para ele custa mais caro do que as 4, 5 horas que um DJ acaba trabalhando. Então, essa distorção no mercado é talvez o que mais tem atrapalhado o desenvolvimento da carreira de vários DJs. Entendi. Porque eles acabam não conseguindo se destacar pela enorme quantidade de DJs que existe e a falta de oportunidade. Não que não tenha oportunidade, mas tem muito DJ. Não é brigando pela mesma vaga. Fomentou bastante, né, cara? Então, assim... Realmente. Raidi, outro detalhe, a gente está chegando aqui ao final, eu queria falar contigo que a gente hoje ia preparar uma palhinha, né? Para as pessoas ver você tocando, relembrando aí de alguns clássicos aí, do que mais fizeram sucesso aí, principalmente voltado para o pessoal aqui de Manaus, né? Que frequentava as casas daqui. Não foi possível, mas a gente vai remarcar uma outra live mais na frente, ou então até mesmo ver com você em um dos teus eventos para que a gente possa cobrir, para que as pessoas possam curtir o teu som através do nosso portal. Pode ser, Raidi? Claro, claro. Inclusive eu tenho um projeto para que a gente consiga transmitir, né, via live os eventos. Só que nós não podemos transmitir por uma rede social. Facebook ou Instagram, porque o que vai acontecer é que vão bloquear as músicas, né? Vão bloquear as músicas, né? Eu ouvi um comentário, eu sou meio distante da rede do TikTok, mas eu ouvi um comentário, um DJ falando para mim que pelo TikTok você conseguiria fazer sem brecar as músicas, né? Sem ter problema, né? E como o TikTok hoje já está muito comum entre as pessoas, não é? Talvez eu ainda estou estudando isso, mas talvez até mesmo nesse evento do dia 18 a gente já consiga fazer alguma coisa para transmitir um pouco. E aí a turma que não consegue ir, o pessoal que não deu para ir, pelo menos em casa, bota na TV e fica assistindo lá o que vai acontecer. Então pronto, Raidi, a gente fecha aí esse compromisso de levar aí um pouco do entretenimento do seu trabalho para as pessoas. E a gente vai ver isso com calma, mas eu quero te parabenizar. Primeiramente, sou teu fã também. Agradeço aí o convite que você aceitou. Sei que você é uma pessoa ocupada. Para mim é uma honra ter você aqui. Fico muito feliz, cara, porque você veio aqui, marcou a geração dos meus tios, marcou minha geração. Uma geração, por sinal, muito boa, porque a gente pode se classificar que a gente morava numa área vermelha.
tinha galera lá, eu vi pessoas brigar de galera lá e acabar tendo vítimas fatais, né? Na época de São Jorge, Vila da Prata. Mas uma coisa interessante, que nunca foi uma questão da música, foi uma questão justamente, como você disse, uma influência de um filme que levou as pessoas a serem influenciadas e fazerem o mal. Mas o mal já vem de quem tem desejo de fazer o mal, né, Radir? Exatamente. Porque a pessoa do bem, ela, por mais que ela esteja num local onde tudo pareça ruim, mas ela consegue ser uma pessoa diferente. Ela consegue seguir um caminho do bem, do bom, né? O caminho lado certo da vida. Porque você pode estar onde você estiver, em qualquer geografia. Mas se você tem uma boa índole, você vai caminhar nesse caminho, porque você não vai se deixar entrar. Porque naquela época a gente via que as pessoas, dentro de alguns bairros em Manaus, a gente lembra até, não sei se tu lembra, claro que lembra do Carlos Souza, né? Que invadiu a Alvorada para acabar com as galeras, né? Então, assim, a gente vê que existia, sim, essas coisas. Mas, como você bem deixou claro, nunca foi na discoteca, né? Nunca foi lá dentro. Isso aí são coisas que as pessoas levaram para o lado ruim e fizeram isso lá no seu bairro, né? Então, assim, mas o que você deixa de legado para nós, para minha geração, é que a arte, a cultura, a música, né? O ponto de encontro ali, as pessoas se encontrar, fazer amizade. Cheguei na Mazica, entendeu? Cheguei na Mazica, cheguei na Matinê, que é pra garotada, né? Cheguei lá. E os meus tios me usavam como pombo correio, né? Vai lá e tal, diz pra aquela que eu quero conhecer e tal. Então, assim, mas são coisas boas lembranças. Parabéns pelo sucesso. Continue, que Deus continue lhe iluminando para que você tenha mais sucesso ainda, porque você traz um entretenimento que você não tem noção. Quando eu mandei ontem uma mensagem que você ia estar comigo, eu recebi muitas mensagens positivas falando de você, né? Então, assim, é uma pessoa bem querida, e o espaço fica aberto aqui para você. Eu te agradeço, cara. Quero dizer para você que está acompanhando a gente aí, que eu estou vestindo Nativa, né? Que fica ali na 7 de setembro, né? Boné, se você quiser comprar boné, roupa, tudo lá, tudo da hora, tudo que cabe no seu bolso, entendeu? Preço justo, roupa barata é lá, na Nativa, ali na 7 de setembro, tá? Ao lado da Igreja do Remédio. Então, Raidi, fica aí o espaço aí para você deixar aí uma mensagem para a galera. Eu só tenho a agradecer ao espaço, agradecer a esse público que teve paciência de estar acompanhando aqui. Que nada, o pessoal está gostando. Olha, muito obrigado. Obrigado aí pelas perguntas, né, pela participação, sabe? E eu quero dizer assim que eu sou uma pessoa realizada, sabe? Completamente realizada. Amo o que eu faço. Não é? E continuo muito empolgado em estar sempre inovando, em estar sempre tentando fazer alguma coisa melhor para esse público, para que eles continuem frequentando, para eles continuem nos prestigiando, vamos dizer assim. Essa imagem aí, Raidi, o que te lembra? Cara, isso aí, essa imagem que está aí no ar é do Manaus Park. Era uma festa feita num estacionamento que hoje é a Galeria Espírito Santo. Ah, ali no centro. Ali no centro, na esquina ali, da... Caraca. Bem ali, onde hoje é a galeria, né? Não parece mais nada com a galeria, não. né? Mas aí era o Manaus Park. Isso aí eu fiz festa aí entre 2001 e 2002. Fiz vários eventos aí. Era bem atribulado a coisa, sabe? Nós tínhamos que tirar os carros de dentro, alugar um outro estacionamento para guardar os carros que dormiam lá à noite. Falava com os proprietários e aí fazia... Né? Normalmente 2 sábados seguidos. Tinha noite do flashback parte 1 e noite do flashback parte 2, né? Para fazer. Então isso aí foi um dos locais que a garotada curtia, se divertia para valer. Para finalizar e dar um adeus para a galera que está aí, o próximo evento, dia 18... Dia 18 de março, no Estúdio 5, né? O Divas da Disco, Flash Disco, Divas da Disco, onde a gente vai fazer uma homenagem para as mulheres, né? A própria festa já é uma homenagem aí do mês internacional da mulher. Os ingressos estão à venda, inclusive tem um preço promocional, né? Que eu acho que desde 2015 a gente não cobra esse preço, que é o preço de R$30, ganha o CD,
à venda em vários pontos de venda, lojas Via Uno, do Amazonas Shop, do Manauara, do Sumaúma, do Grande Circular, tem também na bilheteria que fica no estacionamento da Academia Shake, você consegue comprar o ingresso por R$30. Amanhã de manhã, aliás, de manhã não, a partir de 1 da tarde, todas as tardes, começa a venda de ingressos na bilheteria do Estúdio 5. Amanhã, na bilheteria que fica na Praça da Alimentação do Estúdio 5. Vai começar a venda lá e você vai poder comprar, ganhar seu CD e tudo mais. Convido todos vocês para se fazerem presente, porque com certeza vai ser uma noite de muita emoção, de muita recordação, de muita música boa, né? E de muita dança, com certeza. Beleza, Raidi, você é pai d'égua, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Vamos Grande ficando abraço, por aqui. gente. Segue o homem aí nas redes sociais e acompanha ele na rádio. Até o próximo. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal.